aí, galerinha, vamos trabalhar agora com um pouco da definição de conjunto. O que seria conjunto? Um conjunto é um agrupamento de elementos. Ou seja, aqui em minha mão eu tenho um conjunto de canetas. Ou seja, um agrupamento de elementos. E quais são os elementos? As canetas. Então, a definição de conjunto seria agrupamento de elementos. Pronto. E o que seriam os elementos? Os elementos seriam os componentes do conjunto. Quais são os elementos do conjunto das canetas? As próprias canetas. Então, os elementos são os componentes dos conjuntos. Então, os elementos são os componentes dos conjuntos. Sim. E como eu represento um conjunto? Logicamente, eu não irei escrever um texto. Eu tenho um conjunto de canetas, uma azul, uma vermelha e uma rosa. Logicamente, eu não farei isso. Na matemática, tudo deve ser mais simples. Então, eu tenho 3 formas de representar o conjunto. A primeira forma é pela listagem. Ou seja, eu vou listar meus elementos entre chaves. Ou seja, eu tenho um conjunto V, um conjunto das vogais. E esse conjunto V, quais são os elementos? O A, o E, o I, o O e o U. Então, eu tenho um conjunto V, que são as vogais. Pode ser pelas características. Então, a segunda opção de representar o conjunto é pelas características. Ou seja, eu vou dar as características dos elementos daquele conjunto, ou seja, eu tenho um conjunto V, em que não é isso aqui. Eu tenho um conjunto V em que todo x pertencente ao conjunto, tal que x, que são os elementos do conjunto, tal que todo x pertencente ao conjunto, x é vogal. Então, todo x pertencente ao conjunto é vogal. E pode ser também pelo diagrama, que é a terceira forma de representar o conjunto. Ou seja, eu tenho um conjunto V e esse conjunto é formado pelas vogais. Então, é isso. Assim como eu tenho conjuntos que têm elementos, eu tenho conjuntos que não têm elementos. E esses são os chamados conjuntos vazios. Ou seja, os conjuntos vazios não têm elemento. Não tem elemento. E como eu represento? A forma mais simples de representar ou é um zero cortado ou abrir as chaves e não colocar nada dentro. Eu também tenho uma relação de subconjunto. Em que todo elemento de um conjunto está dentro do outro. Ou seja, eu tenho um conjunto V, que são o conjunto das vogais. A, E, I, O, U. E tem um conjunto L, que é o A e o E, os elementos. Então, o L está contido no conjunto V, porque todos os elementos de L estão em V. Então, L é um subconjunto de V. Então, L é subconjunto de V. Ou seja, quando todos os elementos de um conjunto estão em outro, ele é considerado um subconjunto do outro conjunto. Espero que tenha ficado claro isso para vocês.